Olá pessoal, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro nosso virtual, remoto, da disciplina de Teoria da Computação e hoje vamos falar sobre conjuntos incontáveis, tá jóia? Como sempre, né? Eu inicio a nossa aula com uma frase, né? Hoje é a frase de um geógrafo e escritor russo, né? Bastante conhecido aí no meio dos teóricos anarquistas. É o Piotr Kropotkin, acho que é assim que deve falar. Eu acho uma frase bem legal, bem interessante. Nenhuma revolução social pode triunfar se não for precedida de uma revolução nas mentes e coração dos povos, do povo, né? É bem interessante, muitos dos sistemas de governo, de propostas de mudanças sociais, trabalham muito na questão externa do indivíduo, né? Então tem que mudar o mercado, tem que mudar a conjuntura, tem que mudar a forma de divisão dos meios de produção, a forma como se organiza, né, a produção, entre outros. Obviamente, né, essas variáveis são importantes, né? É necessário levar em conta elas para poder a gente pensar em uma sociedade mais justa, assim, que garanta oportunidades. Mas algo tão importante quanto, né, mudar esse ambiente externo, essa perspectiva para fora do indivíduo, é que é necessário que essa mudança venha de dentro, né? Que essa revolução aconteça na mente e no coração das pessoas, porque se você pode ter uma cidade até segura, né, que não tenha assaltos, não tenha roubos, mas no fundo cada um ainda pode estar alimentando o desejo de roubar, o desejo de cometer crimes, né? Se essa mudança não acontece internamente dentro de cada indivíduo, a gente vai estar na realidade camuflando uma realidade de maneira externa. E essa mudança, ela não vai acontecer de maneira concreta ou não vai perdurar durante muito tempo. Tá aí. É algo aí que eu acho que é bastante interessante. Mudar a mente e o coração é tão importante, no caso do Kropotkin, que ele vai apontar que dizer que não tem revolução social sem mudança interna aí, de mente e coração. Legal, né? Bom, tá aí. É, Kropotkin, o pensamento de hoje. Bom, vamos falar sobre conjuntos incontáveis, tá bom? Na aula passada eu falei para vocês que o Cantor, né, um matemático russo, tá? Ele estava preocupado com essa questão de caracterizar melhor os conjuntos infinitos, né? Porque ou o conjunto é finito ou é infinito e praticamente você ficava só nessa divisão. Ah, são infinitos e pronto. E você não fala mais nada sobre eles, tá? Aí o Cantor dá um passo importante à frente e vai dizer o seguinte, ó, é, os conjuntos infinitos a gente pode falar mais sobre eles, tá? E aí ele vai tentar estender a ideia de tamanho de conjuntos, tá? Dos finitos para infinito, abrindo mão, né? Eu falei isso também no nosso encontro passado aí, abrindo mão do critério da contagem, né? Do princípio da contagem, utilizando apenas o princípio da correspondência entre os conjuntos. E aí vimos coisas meio estranhas, tipo que o conjunto dos naturais tem o mesmo tamanho do conjunto dos números pares, positivos, também dos números ímpares e também dos racionais positivos, tá? E aí encerrei falando que, bom, nem todo conjunto é contável, tá? E é necessário, né? Se você cria uma definição que vale para todo mundo, termina essa definição não contribuindo para muita coisa. Então existe sim conjuntos incontáveis, tá? E aí um deles, e é um principal representante aí, que é apresentado por Cantor, vai ser o conjunto dos reais, tá? Conjunto dos números reais.
Então a gente tem o Teorema 417, né, do livro do Simpson, capítulo 4. Ele vai trazer isso, que R, conjunto dos reais, é incontável, tá bom? Então essa aí é, a, é o teorema. E aí, para provar esse teorema, o Cantor vai lançar mão de um método, que vai ser um método bastante importante aí, para conseguir mostrar que é impossível você encontrar uma correspondência, tá, de N com R. Bom, o número de conjuntos naturais é contável, tá? Então, se você não consegue encontrar uma correspondência com N, se é impossível isso ser feito, que não conseguir encontrar é uma coisa, pode ser uma questão de incompetência sua, tá? Mas ser impossível de encontrar é a afirmação mais forte. E, bom, dentro desse contexto aí a realidade muda. Dizer que é impossível é muito mais forte. E o Cantor vai lançar a mão de um método que ele mesmo criou, o método da diagonalização, para fazer uma prova por absurdo, tá? Então, qual é o caminho? O caminho dessa prova é o seguinte: a ideia consiste no seguinte passo. Então, a gente vai querer mostrar que R é incontável, tá? E para mostrar que R é incontável, bom, R é infinito, tá? Então, há tem dois casos aí para você ser um conjunto contável, né? Ou você é um conjunto finito, o que não é o caso de R, né? O conjunto dos reais é um conjunto infinito, tá bom? Ou você é infinito e tem o mesmo tamanho de N, tá bom? Então esse é o critério. Ter o mesmo tamanho de N, né, na perspectiva do Cantor, é ter uma correspondência com N. É possível estabelecer uma correspondência, né, entre N e esse conjunto. Então, visto que R não é finito, o que é que resta só? Bom, resta você dizer que ele não tem correspondência com N, tá bom? E é isso que o método da diagonalização vai apontar, tá bom? Então, você supõe, tá, a princípio que a prova, a ideia da prova é uma prova por absurdo, tá bom? E é bom, vamos dar uma revisada aí, né, pelo menos a ideia do que é uma prova por absurdo, tá? A prova por absurdo, ela vai admitir a existência de um dilema, tá bom? E aí, o que é um dilema? Um dilema é quando você tem duas perspectivas e uma delas é válida, tá bom? Quase sempre os dilemas são excludentes, isso ou você tem uma coisa ou você tem outra, né? Isso é um típico dilema, tá? Então, eles são exclusivos, então, ou você segue por uma linha ou segue por outra. Então, por exemplo, ou o valor verdade de uma proposição lógica clássica, né? Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Não tem uma terceira opção. Isso até é conhecido como, né, o princípio do terceiro excluído, tá? Então você exclui uma terceira opção porque ela não existe, tá? Só há duas opções: ou o valor lógico de uma proposição, na lógica clássica, tá, é verdadeiro, ou o valor lógico da proposição é falso. Não tem uma terceira opção, tá? Então é um dilema clássico, é um dilema de verdadeiro ou falso, por exemplo. Tem muitas coisas na matemática, na vida não vai ter tantas coisas assim, mas na matemática, que é um ambiente mais formalizável, tá? Tem muitas coisas que é possível representar por dilemas, tá? Então, por exemplo, ah, na vida até que tem. Então, por exemplo, você fala assim, aluno de uma instituição, ou você é aluno de uma instituição ou você não é. Não tem meio aluno. Então, assim, você é aluno parcial. Não, você ou é aluno ou não é, tá? Você, como aluno, você pode ter condições aí. Você pode estar trancado, você pode estar suspenso, tal, tudo, mas você ainda é aluno da instituição, né? Quase sempre, o seu status de ser aluno ou não ser aluno é um status claro e explícito, né? Meu pai costumava dizer que não existe mulher meio grávida, né? Ou ela está grávida ou não está grávida. Então também é um outro dilema, assim, né? Estou grávida ou não? Então você costuma fazer um teste. E esse teste ele vai apontar para um dos lados.
uma vez apontando para um lado, você sabe que o outro é falso, né? Então, os dilemas trabalham sob essa ótica. Então, se você tem só duas opções no seu cenário, trabalha com um cenário com duas opções, e você sabe que uma dessas opções é impossível de acontecer, então, só resta outra. Então, por exemplo, eu tô com essa camisa aqui agora, tá? Então, vamos supor que você tem duas opções, ou a camisa de Esdras é branca ou ela é azul, tá bom? Aí o que é que você faz na prova por absurdo? Você admite uma das hipóteses, e geralmente é a hipótese ruim, tá? É a hipótese que você sabe que vai dar errado. Então, no caso, vamos supor que a camisa de Esdras é branca, tá? E aí você vai tentar conduzir essa hipótese até onde dá. Você vai levando, vamos supor que é branca, tal, 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 tal. E aí você pede para 10 pessoas olhar a camisa, minha camisa, e falar assim: qual é a cor da camisa de Esdras? A pessoa fala: não é branca não. Qual é a cor da camisa de Esdras? Não, não é branca não. E você pergunta a 10 pessoas. E aí o que é que você faz? Opa, admitir que a camisa de Esdras tem cor branca leva a qual absurdo? Ao absurdo de dizer: oh, 10 pessoas vão estar dando comprovação contrária a essa afirmação. Elas estão testemunhando o oposto. Justamente o oposto. Não é branca. Se só há duas opções, porque esse é o pressuposto da prova por absurdo, tá? Se só há duas opções e você me garante que uma delas é falsa, e qual é a opção que é falsa aqui? No caso, a cor da minha camisa é branca. Não, essa opção é falsa, caiu. Se cai, o que é que sobra? Que a minha camisa é azul. É óbvio que você tem que garantir isso, né? Numa prova por absurdo, você garante que existem duas opções. Tem até provas por absurdo que vão trabalhar com trilemas, tetralemas e coisas do tipo. Se for trilema, né? São três vias, né? Você vai ter que dizer que é um absurdo a via 1 e a via 2. E vai sobrar apenas aqui a última via, tá bom? Então, a prova por absurdo vai dizer o seguinte: é um absurdo admitir isso. Se eu só tinha duas opções, só me resta afirmar isso, tá? Esse é o caminho clássico da prova por absurdo. Ela só tem nexo, só tem validade, se você, na realidade, estiver diante de um conjunto restrito de opções. Quase sempre a prova por absurdo vai trabalhar com duas opções, tá? Você admite a opção absurda, conduz essa ideia até chegar no ponto insustentável, você convence que aquilo ali é um absurdo, não tem como admitir aquele cenário, então só resta o outro, tá bom? É esse cenário que está por trás aí de uma prova por absurdo. E é essa perspectiva que a gente vai caminhar para poder afirmar que R é incontável. Afirmar que R é incontável, qual vai ser a tática de guerra? Eu vou supor, a princípio, que a correspondência existe. Porque, só tem duas opções aqui, e nesse caso só há duas opções mesmo. Ou existe uma correspondência, tá? De R dos reais, né? Com N, ou não tem essa correspondência, tá bom? Então, qual é a ideia do absurdo aqui? É você admitir que essa correspondência existe, tá? E aí, em algum momento, você mostrar um absurdo. Apresentar aqui se você admitir que existe uma correspondência, vai dar problema mais na frente. E qual é o problema que a gente vai apresentar? O ponto principal aqui vai ser o seguinte. Vai existir um valor X real, tá? Existe um elemento em R, tá? Que não vai estar emparelhado com valor algum de N, tá? Nessa suposta correspondência que a gente vai afirmar existir, tá? A gente vai dizer assim, vamos supor por um momento que existe uma correspondência. Porque se existir uma correspondência, então R tem o mesmo tamanho de N, tá? Então vamos supor que existe. A gente supõe que existe e vai conduzindo essa ideia
até chegar num ponto que você vai ver que vai ser um absurdo. Ao chegar no absurdo, você fala assim, é impossível ter essa correspondência. Como é impossível ter essa correspondência, então R não pode ser contável. Se R não pode ser contável, R é incontável. Essa é a tática, essa é a ideia da prova, é isso que a gente vai fazer, tá bom? E aí, para apontar que esse valor, esse elemento de R, não está emparelhado com algum valor de N, aí é que o Cantor vai utilizar o método da diagonalização, tá bom? Então vamos lá. O que o Cantor vai fazer é dizer o seguinte, tudo bem, se você fala, vamos admitir, né? Vamos supor aí que N tem o mesmo tamanho de R, tá? Se isso de fato é verdade, então tem uma correspondência aí, né, dos números naturais aqui, tá bom? Então eu consigo impor uma ordem, tá? E aqui do lado tem todos os números reais existentes. E eu não estou preocupado como é que está estruturado esses reais, não. Eu estou preocupado que todos os elementos de R estão aqui. E toda vez que aparece um elemento de R aqui, ele está mapeado com elementos naturais de maneira exclusiva e vice-versa. Tá bom? Então é uma correspondência do jeito que a gente apresentou em outros momentos aqui. Né? Então é uma correspondência, ela garante aquelas duas propriedades da função, né? 1 para 1, né? É uma função injetora e ao mesmo tempo é uma função sobrejetora. Tudo bem. A tática aqui vai ser a seguinte, tá? Eu vou construir, tá? Olha que loucura, tá? Eu vou construir um elemento de R, tá? A partir dessa correspondência, tá? E mostrar que esse elemento que eu estou construindo, tá? Não está nessa lista, tá? Ó, eu vou construir um elemento que pertence aos reais e eu vou garantir a vocês que esse elemento não está mapeado aqui, tá bom? Então, bom, eu vou para o papel aqui para a gente ir fazer isso passo a passo aqui, tá bom? Então eu vou trazer essa lista para cá, tá? Para a gente ter essa lista aqui em mãos, tá bom? Então eu tenho aqui 1, aí eu estou colocando aqui 3,14, 159 e algumas coisas vão andando aqui. Aí eu tenho 5, 5, 5, 5, 5, 5. Aqui é o 2. Aqui é o 3, eu vou ter 0,1, 2, 3, 4, 5 e continua aqui. Eu vou ter o 4 aqui. 4 eu vou ter 0, 5, 0, 0, 0, 0 e a coisa. Aqui a minha lista continua, aqui minha lista continua. Tá bom? Joia? Então, a tática é o seguinte, eu quero construir, tá? Eu vou construir um elemento X. Eu estou garantindo que esse X pertence aos reais, tá bom? Beleza? E que esse elemento, tá? Não está listado aqui, tá bom? Ele não está nessa lista. E eu vou usar essa própria lista para poder construir esse X, tá bom? Então essa é a proposta do Cantor. A tática dele vai ser o seguinte. Eu vou construir um elemento que vai ser 0, alguma coisa. E aí cada dígito decimal, tá, do meu X aqui, ele vai ser colocado em função do valor que está mapeado para cada dígito aqui. Então vamos devagarzinho. Então, qual é o primeiro passo dele? Ele vai olhar o primeiro dígito decimal do elemento que está mapeado para o valor 1, tá bom? Então, quem é o primeiro dígito decimal aqui? 1, beleza? Então,
eu vou escolher qualquer valor que seja diferente de 1. Bom, não pode ser 0, não pode ser 9, tá bom? 0 e 9 são valores proibidos, beleza? Não pode. Vou explicar já já por quê, tá bom? Já já eu venho para cá. Então, ó, vamos admitir, não vou escolher 0 e 9, mas qualquer coisa entre 2 e 8, ou entre 1 e 8, tá bom? Que não seja 1, porque o 1 já está aqui, ó. Então, vou chegar aqui e vou colocar, o valor que eu vou colocar aqui vai ser, sei lá, 7, tá bom? 7 não é 0 nem 9, e 7 é diferente de 1. É porque eu estou preocupado em escolher o primeiro dígito aqui e colocar um valor distinto aqui. Bom, porque uma das formas de você garantir que o número ele é diferente do outro é você verificar o dígito correspondente àquela casa, centena, dezena, primeira casa decimal, segunda casa decimal. E se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Se, por exemplo, eu utilizar o seu 987, se eu tiver um número, por exemplo, que tem 987 e o outro número ele começa com 9 e termina com 7, se eu quero garantir que esse número de baixo é distinto do número de cima, eu tenho que colocar um dígito aqui que seja diferente de 8, concorda? Ao colocar 8, você garante que eles são iguais, tá bom? Então, como é que eu garanto que esse número aqui de baixo ele é distinto do número de cima? Basta que eu dê a certeza para você de que o dígito que está aqui embaixo, por exemplo, vou botar um 2, tá? Seja diferente do dígito de cima aqui. Então, se na casa dos decimais, das dezenas aqui, né? Os dígitos não forem iguais, não importa os outros dígitos. Não importa. Eu já sei que o primeiro número é diferente do segundo número, tá? Porque pelo menos um dígito dele na posição exata, né? No caso a posição das dezenas aqui, não são iguais, tá? Esses dígitos não são iguais. Então o Cantor ele está tentando apresentar para vocês isso aqui. Ele quer apresentar a seguinte ideia: eu estou pegando o primeiro dígito decimal, tá? Da primeira correspondência aqui, né, que eu estou tendo, né? No primeiro par da correspondência. E eu estou garantindo a diferença aqui. 7 não é 1, tá? Depois eu vou explicar o porquê eu não vou usar o 0 e 9 aqui, para não... só para ter uma garantia aí, tá bom? Tá certo? É só por precaução, tá? Depois eu explico com calma. Admita que o 0 e 9 não é bom, pode dar problemas para essa demonstração, tá bom? Vou explicar depois com calma, tá bom? Então, ó, a ideia de garantir um dígito distinto aqui é que não importa como vai ser esse número x aqui, como é que eu vou ir colocando outros dígitos. Eu já sei que pelo fato de eu ter colocado um 7 aqui nesse primeiro dígito, eu garanto a você que 3,14 blá 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 já é distinto de x, porque o primeiro dígito tem 1 e o primeiro dígito aqui tem 7. Beleza? Joia? A tática é essa. A tática é ir construindo x, tá? A partir da função, suposta função, né? Que é uma correspondência de R com N. Tá bom? Bom, e o segundo dígito aqui de x? Eu vou olhar agora, tá? Para o meu segundo par na minha correspondência. E aí eu tenho aqui um 5, tá joia? Quem é 5 aqui? É o meu segundo dígito, né? Da correspondente em R do segundo par. Tá? Que está sendo mapeado. Eu olho para esse segundo dígito e digo,
Opa, você é 5? Sim, eu sou 5. Eu vou pegar algum dígito que não é 0 nem 9 e também não seja 5, para garantir que ele seja diferente, esse x seja diferente também desse número aqui. Então vou colocar 8, tá? 8. Então, 8 é diferente de 5. Como 8 é diferente de 5, eu garanto que esse número aqui está sendo construído, ele é diferente desse número aqui. Porque na segunda casa decimal eu já garanto a distinção. Tá? E ele também, ó, por causa desse 7, ele também já é diferente do número aqui de cima. Então eu já garanto que esse x é diferente do primeiro número que está sendo mapeado aqui e do segundo número que está sendo mapeado aqui em R. Tá bom? Lembra, estou construindo um x que pertence a R. Tá bom? E aí eu estou construindo ele aqui, ó. Tá joia? Então eu garanto que ele é diferente do primeiro no primeiro dígito, ele é diferente do segundo no segundo dígito. E ele vai ser diferente do terceiro no terceiro dígito, tá bom? Aqui é 3, tá? Eu vou colocar, por exemplo, o valor 1 aqui, porque 1 não é 0 nem 9 e 1 é diferente de 3, tá? E aí eu garanto aqui essa distinção aqui no 1, tá bom? E eu vou garantir também que ele é diferente do valor correspondente no par 4, tá? E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4. Vou pegar o quarto dígito, tá? Aqui é 0. Eu vou escolher um valor diferente de 0 e 9. Vou colocar, sei lá, 5, tá bom? E eu garanto que 5 é diferente de 0 e 9 é diferente de 0. Então, eu vou continuar escrevendo, tá? Esse número, x, a partir de todos esses elementos aqui, que supostamente estão mapeados com n, tá bom? Tá joia? O que acontece aqui, e por que esse método chamado de método da diagonalização? Porque a partir dos dígitos decimais, né, dos elementos aqui, eu consigo mapear aqui, ó, quais são os dígitos que eu preciso garantir uma distinção, tá bom? Eu estou abrindo, na verdade, ó, pegando aqui uma diagonal, tá bom? Beleza? E essa diagonal é em cima dos dígitos, tá joia? Beleza? Então, ao garantir essa diagonalização, eu olho para cada dígito e garanto que eles são diferentes na sua respectiva posição do valor novo que eu estou criando. Qual é o absurdo que a gente encontra aqui? É que se eu consigo construir, se esse x aqui, ó, que eu estou criando, tá? Se esse x, ele é diferente de todos os valores que estão aqui nessa lista, porque não importa o valor que você pegue, tá bom? Uma vez você pegando um valor aqui, eu garanto aqui para você que deixa eu dar uma olhadinha aqui, pera um momento. Tá joia. Deu uma queda de energia aqui, tá bom? Vou torcer para dar tudo certo aqui. Pode ser que caia algumas coisas aqui, tá? Vou torcer para que isso não aconteça. Bom, vamos lá, tá? Beleza, então assim, a gente tem aqui, a gente garante, a bem da verdade aqui, que esse x, tá? Ele não está listado aqui, porque eu consigo construir ele a partir desses elementos. E garanto que ele é distinto de todos os elementos que estão aqui, pelo menos em um dígito. Tá?
Se tem um X real, tá? Que é possível de ser construído, tá? Externamente a essa lista, tá? Isso ele não está listado na lista. Então essa correspondência não existe, porque a correspondência deveria, a bem da verdade, tá? Dar conta de todos os elementos em R. Tá joia? Então se tem um elemento em R fora, então o que está acontecendo a bem da verdade é que esse valor. Ui, desculpa. Que esse valor ele não foi mapeado. Se ele não foi mapeado, essa correspondência na realidade está furada, tá? Ela não é sobrejetora. Desculpa, pessoal. Ela não é sobrejetora. Se ela não é sobrejetora, então ela não é uma correspondência, tá? Então, essa correspondência que possivelmente existe, não existe. Logo, é um absurdo afirmar que existe uma correspondência. Como é um absurdo afirmar que existe uma correspondência, então R é incontável. Tá joia? Esse é o caminho, tá? Que a gente tá colocando. Tá joia? Beleza? O caminho é esse. Ah, tranquilo. Então, assim, vou voltar aqui para os nossos slides aqui, tá bom? E aí, o que acontece? A gente tem aqui, e eu vou mostrar para você o número que ele criou, né? É um pouco diferente do que eu pus aí, tá? Mas tem vários números que não estão lá. Não é só esse, tem vários, tá? Na verdade, tem infinitos números que não estarão listados nessa correspondência. Isso é o mais absurdo. Né? É o mais absurdo do que. Tem um número só, não. Eu consigo mostrar que não tem a correspondência por causa de um número. Mas não é só um número. Tem vários números. A bem da verdade, são infinitos números que não estão listados. Tá bom? E aí, qual é o curioso aqui, tá? O curioso é o seguinte, é que tem outra forma de você fazer isso, tá bom? De você mostrar, tá bom? Aqui, por exemplo, ele pegou um e aí ele colocou 4 aqui, tá? 4 é diferente de 1 e não é nem 0 nem 9, tá bom? 6. 6 é diferente de 5, também não é nem 0 nem 9, tá bom? Aqui 3. 3 é diferente de 4, tá? O 4 é diferente de 3 e não, 4 não é nem 0 nem 9. E por fim 1. 1 é diferente de 0 e não é 0 nem 9. Tá joia? Então a ideia da prova para mostrar que R é incontável vai passar por supor que ele é contável, apresentar uma correspondência, pode ser qualquer, você chuta alguns valores lá e mostra que não importa a correspondência que você propor, eu sempre vou conseguir achar um elemento X que vai ser diferente de todos os valores daquela correspondência e não está listado lá. E é o número real, tá bom? Ah, E aí, bom, é necessário que você perceba que ah, é interessante não usar o 0 e 9 por um motivo muito claro, tá bom? E eu vou tentar trazer esse motivo para você aqui, tá bom? É, Bom, não sei se vocês sabem, tem até um vídeo, acho que no meu canal você pode achar o vídeo que falando, né? Por que, né, 1,999999 é igual a 2,0000, né? A gente falou um pouco já isso em um outro momento, né? De que uma coisa é o número e outra coisa é a representação desse número, tá bom? Porque o número em si é uma coisa, tá? Então eu posso ter, por exemplo, a quantidade 3, tá bom? 3 é uma quantidade. Eu posso representar essa quantidade com o algarismo 3. Posso representar também escrevendo 3. Também posso escrever isso aqui em inglês, por exemplo, tá bom? 3, tá? E assim, e eu posso escrever até em algarismo romano aqui,
tá bom? Então tem várias formas de você representar o 3. Eu posso até desenhar uma mãozinha aqui, tá bom? Esse é um desenho meio ruim aqui. Tá bom? Aqui é uma mão de alguém, tá bom? Tá? E ele tá colocando o 3 assim, tá bom? Na mãozinha dele aqui. São várias formas de você representar o número 3, tá? A quantidade 3. A quantidade 3 é um conceito, tá? E esse conceito pode ser representado de várias formas, tá? A gente tem sistemas de representação que vão fazer um mapeamento direto com a quantidade e vai ser uma correspondência direta. Eu vou ter apenas uma forma de representar esse número e não mais que uma, e é exclusivo. Ótimo, tá? Mas isso não é verdade para muitas formas de representação. E uma delas é o sistema decimal, por exemplo, que a gente trabalha com 3, né? Não sei se vocês sabem, né? A forma enxuta é essa aqui, né? Mas quando eu trabalho com a vírgula, 3,0 também é 3. A bem da verdade, depois da vírgula aqui, você tem infinitos zeros aqui, né? E isso aí é 3, tá? Não importa a quantidade de zeros à direita que você põe, é 3, tá bom? O curioso é que algo que é mais estranho, né? É que a gente trabalha, por exemplo, com dízimas periódicas, né? 3,9999. E aí, bom, não sei se vocês se recordam, mas na dízima periódica, como é que eu lido? Como é que eu transformo isso aqui para fração, né? Então, o passo mais básico é o seguinte, né? Isso aqui vai ser igual a 3 mais 0,999, beleza? E aí, a operação mais clássica para você fazer é o seguinte, né? Você mantém a parte inteira aqui, tá? E aí você pode representar isso aqui, tá bom? Isso aqui é bem na verdade, né? Quem é 099? 099 é 0,9 e a gente costuma colocar uma barrinha em cima para dizer que é o período da minha dízima, é o que se repete, né, constantemente. Então eu tenho 0,9 aqui. E aí como é que eu faço isso bem na verdade? Eu coloco 9, que é o que está se repetindo aqui, tá bom? E aí eu coloco uma divisão por 9, que é a quantidade de dígitos que se repete. No caso aqui, quantos dígitos se repete? Só um. Então eu divido isso aqui por 9. Tá? Quando é que vai estar 3 mais 9 nonos? Bom, 3 mais 9 nonos é 3 mais 1, 3 mais 1 é 4. Então 39999 é igual a 4,00000. Tá? Beleza? Ela fala, mas você roubou no jogo aqui, você jogou o 9 aqui embaixo, dividiu e resolveu o problema. E converteu isso aqui para isso. Bom, isso não é verdade, tá bom? Então, por exemplo, quando eu faço a divisão, por exemplo, de 1/3, tá bom? Quem é 1/3, tá bom? 1/3 é igual a 0,3333, assim vai. Tá? Bom, por sua vez, isso aqui é igual a 0,3 barra, tá? Tá joia? E aí vou usar o mesmo critério que eu usei do outro, tá bom? Então como é que eu converto isso aqui para uma fração? Ué, eu pego o dígito, o valor do período, né, que é 3, tá? E se tiver apenas um dígito se repetindo, eu divido ele por 9, tá bom? Que foi isso que eu fiz, tá? 3 nonos é igual a 1/3 e a gente consegue voltar para o valor original, tá bom? A bem da verdade, o que a gente acha estranho é que eu tenha, tá, a mesma representação, tá, duas representações distintas para o mesmo número, tá bom? Isso espanta quando a gente vê escrito assim, mas não é para espantar tanto, porque eu tenho 1/3, como eu acabei de ver agora, e tenho 3 nonos. E isso não há espanto.
é duas representações fracionárias para a mesma quantidade e você não estranha. Aqui são duas representações em formato decimal clássico para o mesmo número, tá bom? Esse é o motivo de não utilizar o 3999, o 9 e o 0 para fazer aquelas trocas, porque de repente, ocasionalmente, você pode cair nessas mudanças de dígito aqui por causa do problema da representação decimal. Tá joia? Bom, e o que é que a gente tem agora, né? Uma vez que a gente prova, né, que R é incontável, né? Que é isso que a gente tem aqui, tá? Uma vez que a gente mostra que R é incontável, né? Então a gente chega aqui, admite uma suposta correspondência e não importa que correspondência você mostre, eu sempre vou conseguir construir esse elemento que pertence aos reais, né, que não participa da correspondência, tá bom? Então, qual é a consequência para a gente aqui? Aí, veja, né, a gente fez essa introdução, tem duas consequências importantes aí. Uma delas, né, é essa aqui, tá? Algumas linguagens não são tudo reconhecíveis, tá bom? Então, essa é a primeira consequência que a gente tem, tá joia? Só lembrando, né, a nossa hierarquia de linguagens, né, que a gente tem. Então a gente tem aqui, a gente tinha umas linguagens regulares, né, nesse conjunto mais interior. Temos as linguagens livres de contexto, esse conjunto um pouco maior aqui. Temos as linguagens decidíveis, tá? Tem uma máquina de Turing que a decide. E temos as linguagens Turing reconhecíveis, tá bom? Nesse conjunto maior aqui, tá bom? E aí a gente tem fora, né? E aqui eu estou falando aqui, né? Sempre me referindo aqui dessa forma, né? Então, aqui são as regulares, esse aqui são as livres de contexto, essa aqui são as decidíveis, essa aqui são as Turing reconhecíveis, tá? Então existe uma linguagem aqui, ó, tá? Que não é Turing reconhecível, tá bom? Pelo menos um existe, tá? E com essa história que a gente está apresentando para vocês aqui, esse recurso aí matemático aí do Cantor, a gente consegue provar que tem pelo menos uma linguagem que não é Turing reconhecível, tá bom? Como é que a gente vai mostrar isso? Bom, usando a ideia de contável e incontável, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aí pro argumento que está por trás aí, tá bom? Então o argumento é o seguinte, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, o conjunto de todas as máquinas de Turing possível de ser criado, tá? O conjunto de todas as máquinas de Turing passíveis de serem criadas é contável, tá bom? Esse vai ser o primeiro fato. A gente vai ter que provar isso, tá bom? Mas eu quero que você saiba, isso é verdade, tá bom? O conjunto de todas as máquinas de Turing é contável. Vamos passear por essa afirmação, tá? O outro fato é o seguinte: o conjunto de todas as linguagens é incontável, tá bom? Então temos máquina de Turing, o conjunto de todas as máquinas de Turing do universo, tá bom? Contável, tá bom? E aí o conjunto de todas as linguagens do universo incontável, tá? Então, quando eu coloco esses dois conjuntos que são infinitos, eu tenho infinitas máquinas de Turing e eu tenho infinitas linguagens, tá? Quando eu boto esses dois conjuntos um do lado do outro, eu percebo que os dois não têm o mesmo tamanho. São dois conjuntos infinitos, mas os dois não têm o mesmo tamanho.
E é possível fazer uma correspondência, tá? Do conjunto de todas as linguagens com R. R é um conjunto incontável. Eu consigo fazer uma correspondência de todas as linguagens com R. E eu consigo fazer uma correspondência de todas as máquinas de Turing com N. É por isso que o conjunto de todas as máquinas de Turing é contável. Se o conjunto de todas as linguagens é incontável, né? Todas as linguagens aqui, né? É incontável, então eu tenho menos máquinas de Turing do que linguagens. Então vai sobrar uma linguagem, vai existir uma linguagem que não vai estar emparelhada, tá bom? E por que não vai estar emparelhada? Porque na realidade essa linguagem não é Turing reconhecível, porque não vai existir uma máquina de Turing para ela, tá bom? Então o argumento é, tem mais linguagens do que máquina de Turing, apesar do conjunto de linguagens, todas as linguagens do universo ser infinito, e do conjunto de todas as máquinas de Turing também ser infinito. Mas olhar para essa ideia de contável e não contável vai lhe dar uma nova perspectiva de dizer de que o tamanho desses conjuntos infinitos não é o mesmo. Tá bom? A lógica é essa. Todas as máquinas de Turing contável. Todas as linguagens incontável. Então tem mais linguagem que máquina. Então uma dessas linguagens, pelo menos aí, e não é uma, são muitas linguagens, não são Turing reconhecidas. Tá bom? Então, bom, a ideia é essa. Essa ideia, para ser verdade, eu tenho que provar o 1 e o 2. Eu tenho que provar que o conjunto de todas as máquinas de Turing é contável. E eu tenho que provar que o conjunto de todas as linguagens é incontável. Tá bom? Então, a gente vai ter que fazer isso por partes. Tá joia? Então, parte 1. O conjunto de todas as máquinas de Turing é contável. Tá bom? Então, primeiro passo que a gente tem que entender é que sigma estrela é contável. Então vamos ter que ver isso, tá? É o primeiro passo. Então, por que sigma estrela é contável? Então vamos para o papel, tá bom? Então essa é a primeira afirmação que a gente tem que dizer. Sigma estrela é contável, tá joia? Então bora lá. Por que sigma estrela é contável? Bom, quem é sigma, né? Vamos lembrar, né? Então sigma é um alfabeto, tá? Sigma é um alfabeto, tá bom? E sendo um alfabeto, tá ok? É um conjunto finito de símbolos, tá bom? Conjunto finito de símbolos. Eu vou colocar como exemplo aqui o alfabeto 0 e 1, mas pode ser qualquer alfabeto que você queira, qualquer um. Eu vou colocar o 0 e 1 só porque de repente vai ser fácil da gente gerenciar aqui, tá bom? Vamos ver como é que eu vou provar isso aqui. Não vai ser muito... Ó, vamos lembrar, né? Quando o meu alfabeto é 0 e 1, tá? O meu sigma estrela, quem é? Eu posso colocar ele de várias formas, mas se vocês se lembram em outros momentos, eu posso colocar o meu sigma estrela em ordem lexicográfica, admitindo como critério o tamanho da cadeia, primeiramente, né? Do menor tamanho para o maior. E cadeias de mesmo tamanho eu coloco em ordem alfabética, em que a ordem alfabética vai ser o 0 vem primeiro e o 1 vem depois. Então, em ordem lexicográfica, eu tenho o epsilon, eu estou colocando esse símbolo aqui, que eu não sei desenhar o epsilon direito aqui no papel, tá bom? Epsilon, eu vou ter todas as cadeias de comprimento 1, todas as cadeias de comprimento 2, tá? Aí depois eu vou vir todas de comprimento 3, e assim por diante, todas de comprimento 4, e aí esse conjunto aqui é infinito, tá bom? Mas eu consigo listar aqui sigma estrela, tá? Dessa forma, tá bom?
E aí eu coloquei o alfabeto 0 em 1. Eu podia ter o alfabeto da língua portuguesa aqui, de A a Z. Eu podia ter o código ASCII de 256 símbolos, tá? Para eu conseguir representar qualquer texto comum aí que a gente tem no bloco de notas, por exemplo, tá bom? Eu coloquei 0 em 1 porque fica mais fácil representar aqui. Eu vou dizer qualquer alfabeto, qualquer um, tá bom? E aí, bom, como eu consigo impor uma ordem, tá? A sigma estrela, tá? E essa ordem é única, eu consigo, a bem da verdade, tá? E se você conseguir enxergar isso, que é o que importa aqui nesse momento, é enxergar a correspondência que sigma estrela tem com n, tá? Porque n é igual a quem? N vai ser igual a 1. 1 vai ser o parzinho de epsilon, tá bom? Epsilon vai ser o meu primeiro elemento, tá? Eu posso mapear o 0, a cadeia 0, com o 2. Então, a cadeia 0 vai estar na segunda posição da minha fila. Eu consigo mapear a cadeia 1 com 3. Aqui vai ser o 4, 5, 6, 7, 8. E aí, que mais? E aí eu vou pulando aqui e vou mapear até esse cara aqui. Bom, como aqui, né, eu tenho 8 elementos aqui até chegar aqui, né? Eu tenho 7, né? 8 com 7 aqui daria meu 15, não é isso? Tá joia? Então esse seria o 15º elemento, aqui seria o 16º e aqui por diante, tá bom? Então eu na realidade consigo impor uma ordem, tá bom? E ao impor essa ordem, eu garanto que cada elemento está numa posição exata aqui, tá? Numa posição única e exclusiva, tá? Eu consigo estabelecer uma correspondência de n com sigma estrela, tá bom? Então, sigma estrela é, na realidade, contável, tá bom? Basta que eu coloque sigma estrela em ordem lexicográfica, escolhendo os critérios, por exemplo, de tamanho de cadeia e depois ordem alfabética. Foi, tranquilo. Sigma estrela é contável, tá bom? Sigma estrela tem o mesmo tamanho de n, tá bom? Esse é o primeiro ponto, tá bom? Aí o segundo ponto é o seguinte, vamos passar aqui que a ideia é provar que o conjunto de todas as máquinas de Turing é contável, tá bom? Então o passo 1 já está resolvido aqui, dá para perceber agora, né, com esse meu argumento que sigma estrela é contável, tá? Cada máquina de Turing pode ser codificada em uma cadeia, tá bom? Isso aí a gente viu, né, em alguns momentos, né, a máquina de Turing, né, é uma setiupla. Com a máquina de Turing uma setiupla, a gente pode representar todos os elementos da máquina de Turing como uma cadeia. E aí, por consequência, a setiupla também vai ser a concatenação de todos esses elementos. Vai ser uma cadeiona que vai representar aí todos os elementos dessa setiupla. Então, cada máquina de Turing pode ser codificada em uma cadeia. A gente viu isso com grafos, a gente viu isso com FD. Com máquina de Turing também isso não é distinto. Tá bom? E aí, o conjunto C de todas as máquinas de Turing pode ser representado por um conjunto de cadeias. Tá bom? Que também, esse fato 3 aqui, não tem nada de novo. Eu posso criar um conjunto C. E aí, todas as cadeias que representam codificação de máquina de Turing, eu vou jogar em C e dizer que isso é C. Tá? Qual é o passo 4? Que aí esse passo 4 eu tenho que mostrar, porque eu não mostrei antes, né? É possível enumerar C. Então C é contável, tá? Eu consigo listar C, impor uma ordem aí ao conjunto C. Tá bom? Então, bom, vamos lá, tá já? Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Então, é a segunda coisa que eu preciso mostrar para vocês estarem minimamente convencidos aí de que isso é verdade. Bom, tudo bem. Então, eu falei para vocês que sigma estrela é enumerável, né? Sigma estrela é contável. Então, vocês entendem que sigma
estrela, quando tá tudo tranquilo. Eu vou colocar um alfabeto aqui, e é um alfabeto que vai ter que dar conta aí, tá? Os símbolos desse alfabeto vai ter que dar conta de todos os símbolos passíveis de representar uma máquina de Turing, tá bom? Então, se eu precisar ter números em sigma, sigma é um alfabeto, tá bom? Então, é um conjunto de símbolos. Então, se eu preciso de ter números para representar uma máquina de Turing, os números têm que estar lá em sigma, tá bom? Se eu precisar ter chaves ou colchetes ou parênteses, os chaves e colchetes têm que estar em sigma. Se eu precisar ter letras, letras também tem que estar em sigma, tá bom? Sigma vai ser um conjunto finito de símbolos que permita você representar máquina de Turing, tá bom? Melhor, né? Representar. Vai ser uma codificação válida de uma máquina de Turing, tá bom? Tá aqui sigma, beleza? E aí, bom, obviamente, né? O meu sigma estrela, tá? É que eu vou colocar aqui. Sigma estrela, tá bom? Eu vou ter aqui o C. C é o conjunto de todas as codificações possíveis de máquina de Turing, beleza? Sigma estrela é o conjunto de todas as cadeias possíveis nesse alfabeto sigma aqui, tá bom? O que acontece? Eu vou começar aqui. Vamos supor aqui, eu não sei, né? Eu vou chutar aqui, eu vou colocar aqui que vai ter 0, 1, 2, 9, A, B, Z, tá? Eu vou supor que é isso aqui, tá bom? Pode ter mais elementos aqui, mas vai ser tudo finito, tá bom? Vai ser um conjunto finito de símbolos. Mas tem que ter todos os símbolos aqui, né? Vamos supor, parênteses, chave, abre e fecha, né? Espaço, tá? Ele vai ter que estar aqui dentro, aqui de forma que garanta de maneira mínima que você represente aí a codificação da sua máquina, tá bom? Então, bom, quem vai ser o seu sigma estrela? Se você ordenar de maneira lexicográfica, ele vai ter epsilon, ele vai ter 0, ele vai ter 1 e vai tendo aqui as suas cadeias, tá bom? O que acontece? À medida que as cadeias vão crescendo aí, né? Vai acontecer, tá? Que em algum momento, tá? Eu vou ter a primeira codificação, eu vou chamar essa aqui de M1, uma primeira codificação válida, tá? De uma máquina de Turing, tá? Em algum momento. Eu vou começar com coisas esquisitas. É que não estivesse apresentando todas as possíveis combinações de símbolos. Em algum momento vem uma palavra válida, tipo bicicleta, carro de mão, palavra, né? Bicicleta, carro, prédio, tá bom? Aqui vai ser a mesma ideia, vai vir todas as possíveis combinações de símbolos ordenadas lexicograficamente. Em algum momento vai vir uma codificação válida de máquina de Turing. Ao vir uma codificação válida de máquina de Turing, ela será a primeira codificação válida, beleza? E aí, se for a primeira codificação válida, né? Aqui eu pulo, aqui eu pulo, aqui eu pulo, aqui eu pulo, aqui eu pulo. E aqui eu falo, opa, aqui é meu M1. É a minha primeira codificação válida da minha máquina de Turing. Tá joia? E aí pode vir outras cadeias toscas que não são codificações válidas da máquina de Turing. Mas vai chegar um momento também que vai vir a minha segunda codificação válida da máquina de Turing. A partir do próprio sigma estrela. M2. E aí nessa lista aqui, tá? Eu falo, opa, aqui ó, eu vou até fazer diferente, né? Eu vou fazer o seguinte, epsilon é uma codificação válida de máquina de Turing? Não, então ela não está em C. Tá? Vou marcar um x aqui. 0 é uma codificação válida da máquina de Turing? Não.
não está em C. 1 também não é. E assim vai. Eu vou pulando, pulando, pulando. Mas em algum momento eu vou chegar numa codificação válida da máquina de Turing. Chegando, aí eu dou um Czinho. Ok. Essa codificação aqui é válida. Tá? Vem. Em algum outro momento vai vir uma codificação válida da segunda máquina de Turing. Tá? As outras eu continuo rejeitando, porque não são válidas, tá? Rejeito, tá bom? Mas vai vir a segunda. A segunda eu vou lá e digo, opa, é uma segunda codificação. Por que eu estou fazendo isso? Eu posso fazer um laço em sigma estrela, tá? Em que eu percorro epsilon, 0, 1 e assim vou percorrendo. E aí eu crio uma máquina de Turing que reconhece, tá? Codificações válidas de máquina de Turing, beleza? E aí, como o epsilon não é, ele rejeita tal. Mas toda vez que ele reconhecer uma codificação válida, ele vai imprimir no meu enumerador, tá? Aquela codificação. Eu imprimo M1. Opa, mais uma codificação válida, imprimo M2, tá? O que vai acontecer é que, como eu vou ter, a bem na verdade, impresso, né? Como eu vou ter impresso aqui todas as codificações válidas, né? O enumeradorzinho, tá? Aqui é né? a minha impressora, tá? O meu enumerador, ele vai enumerar a partir de sigma estrela só aquelas cadeias que representam codificações válidas de uma máquina de Turing. A lista de todas essas cadeias aqui é a linguagem C. Como eu consegui fazer isso via enumerador, porque eu consigo fazer o laço aqui em sigma estrela, tá bom? Eu consigo passear por todos os elementos de sigma estrela sem problema nenhum. Basta você garantir que esse percurso é feito na ordem lexicográfica e você alcança todos em algum momento. Ué, então C é enumerável. C é passível de ser listado por um enumerador, tá bom? Então basta que você percorra todos os elementos de sigma estrela e aí só imprima aqueles elementos de sigma estrela que sejam codificações válidas. Se você faz isso na ordem, né, se você faz isso na ordem correta, então você consegue, na realidade, né? E aí você tem que mostrar, que você fala, pois como é que você mostra que é contável? Só pelo fato de ser impresso no enumerador, ele é contável? Sim, nesse caso sim, tá bom? E a bem da verdade em qualquer caso, tá bom? Porque eu vou mostrar para vocês aqui que a ideia de enumerável e contável são ideias equivalentes, tá bom? Porque aqui eu vou dizer assim, ó, eu vou mapear a primeira codificação com o natural 1. Eu vou mapear a segunda codificação com o natural 2. Vou mapear a terceira codificação com o natural 3. E assim vai. E eu vou conseguir ter uma correspondência entre N e C. Então, eu consigo fazer a segunda afirmação aqui, né? Que a primeira é possível enumerar C. Eu consigo criar um enumerador que imprime C, tá bom? E como eu consigo criar esse enumerador que imprime numa ordem específica e exata, de forma que eu garanto exclusividade, né, para cada posição, C é contável, tá bom? Então, o passo foi esse para provar, né? O conjunto de todas as máquinas de Turing é contável, tá? Então eu tenho todas as codificações de máquina de Turing, são cadeias, né? Essas cadeias todas são colocadas no conjunto C e eu provei que C é contável, tá bom? Lembrar que a gente está nesse percurso aqui, tá bom? Nesse percurso aqui. Eu estou querendo provar esses 3 passos aqui, que é o conjunto de todas as máquinas de Turing é contável. Eu acabei de mostrar isso para vocês aqui. E agora eu quero mostrar que o conjunto de todas as linguagens é incontável. Aí eu vou ter que usar um artifício diferente aqui para vocês, tá bom? Então bora lá.
O conjunto de todas as linguagens é incontável, tá bom? O que difere aí, por exemplo, e aí eu vou ter que vir para o papel, eu não mostrei isso para vocês lá, mas acho que é algo importante. O que difere aí um conjunto, um elemento de um conjunto real com um elemento de outros conjuntos. Então, antes de a gente falar das binárias infinitas aí, então vamos lá aqui, deixa eu posicionar aqui, legal? Foi. Deixa eu só ajustar aqui. Tá, acho que ficou bom. Acho. Foi, vamos lá. Então, bom, vamos dar uma lembrada aí, né, dos conjuntos aí, numéricos, né, clássicos aí, né? Então a gente tem o n, tá, os naturais. Então a gente está admitindo aqui, nesse nosso contexto, que o n começa de 1, tá ok? Não começa de 0, tá ok? N é um conjunto infinito, tá ok? 1, 2, 3, 4. E por aí vai, tá bom? Aí temos um super conjunto de n, né? Um conjunto que engloba n, que é o conjunto do z, tá? O conjunto do z vai englobar n, tá bom? Mas você vai ter também um infinito aí de números negativos, além do próprio número zero, que também está incluído em z, tá bom? Então z está aí. Tá? Aí eu tenho um superconjunto de z, tá? Que é o conjunto Q, tá bom? Aí o conjunto Q, bom, quem é Q, né? Então Q, a Q vai ser a, todo m dividido por n, tá certo? M dividido por n, de forma que m e n pertence a z, tá bom? E n tem que ser diferente de zero, porque você não pode garantir, você não pode fazer divisões por zero, tá bom? Esse aí é um critério aí, tá? É um super conjunto. E aí, bom, e aí eu vou parar aqui e só falar do R, porque é do R que eu estou preocupado aqui para poder mostrar a carinha do R, tá bom? Qual é a distinção do R? O R vai ter alguns elementos meio estranhos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, tá, um elemento típico aqui do conjunto N. Sei lá, eu tenho 1, 2, certo? Números naturais. Mas assim, eu vou colocar um elemento aqui que é típico do Z, tá? Mas não é natural, tá? Então, por exemplo, um valor que está em Z e não está em N é por exemplo, um valor negativo. Vou botar aqui menos 3, por exemplo, tá? Então, menos 3 aqui é um elemento que está em Z, mas não está em N, tá joia? Beleza? Então, eu sempre estou me referindo a isso aqui, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é o R, isso aqui é o Q, isso aqui é o Z, isso aqui é o N, tá bom? Só para ajudar aí a visualização, tá bom? Então, menos 3 está em Z, mas menos 3 não está em N, tá bom? Quem é o cara que é típico dos racionais, mas não está em Z? Então, vou colocar, por exemplo, 3 quartos, tá? Então, 3 quartos é um membro de Q, tá bom? Mas 3 quartos não é um membro de Z, tá bom? Porque 3 quartos é um típico fracionário, tá bom? O que acontece? Embora eu tenha essa representação aqui fracionária de todos os números que estão em R, tá bom? Mas eu também tenho uma representação decimal aí do 3 quartos. O 3 quartos, por exemplo, vai ser 0,75, tá bom? E eu tenho dois tipos aí de representação decimal aí do número racional, né?
Racional é que pode ser representado por uma razão, né? Uma fração. Então, os dois tipos é o seguinte. Eu tenho aqueles números. A bem na verdade, toda representação decimal aí de um fracionário, ela tem infinitos dígitos, tá? Só que quando se repete, ou agrupo eles, ou omito. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho a bem da verdade aqui, tá? Infinitos dígitos zeros aqui, tá bom? Tá joia? Aqui é infinitos mesmo, tá? Aquela conversa que a gente falou um pouco atrás lá, tá bom? Então, assim, quando tem infinitos zeros aqui à direita, depois da vírgula infinitos zeros, eu desprezo esses zeros e coloco uma representação mais enxuta, que é essa representação aqui. Tá bom? Então eu desprezo esses zeros aqui, tá bom? Mas o que acontece é que quando eu tenho essa repetição, quando eu tenho esses números aqui, que são infinitos mesmo, dígitos, né? Todos esses dígitos aqui, tá? Eles são passíveis de ser representados de maneira finita. Isso é, eu tenho infinitas repetições de zero. Tudo bem. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o valor 1. Como é que é o valor 1? O valor 1 é 1, vírgula. Aí eu tenho 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Que isso aqui é igual a 1,0 barra, se você quiser colocar assim. É uma dízima periódica com zero. Tá? Bom, vale lembrar que 0 barra. Quem é que eu vou fazer aqui que fica melhor? Quem é 1,0 barra é igual a 1 mais 0,0. Tá? Vai dar 1, tá certo? Tá joia? Ou se você quiser pegar o 0 barra, ele vai virar 0 nonos, né? 0 nonos vai dar 0 também, tá bom? Beleza? É só para mostrar assim que eu posso representar assim, só que o comum é você apenas mostrar a parte inteira, porque a bem na verdade você despreza, você omite, não é que despreza, você omite essa representação dos infinitos zeros, tá bom? E aí tem algumas representações aí que vão ser um pouco distintas aí, por exemplo, quando eu lidar, por exemplo, com um terço, tá? Eu já mostrei para vocês aí ainda nesse encontro, né? Então, o terço, a representação vai ser 0, né? 3, 3, 3, 3, né? Agora, o dígito que se repete não é 0, então eu tenho que representar ele de uma forma distinta, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 0,3, tá bom? Beleza? É o único caso de número decimal que vai ter dígitos infinitos aqui, mas todos os dígitos infinitos aqui, na pior das hipóteses, ele vai ter um padrão. Por que ele vai ter um padrão? Porque eu sempre vou ter que converter essa representação decimal para uma representação fracionária, tá? 3 nonos, 1 terço, tá bom? Porque eu estou falando de um número racional, tá bom? Racional vem de razão, é possível apresentá-los através de uma fração, de uma razão, né? A razão entre m e n, tá bom? Então, só tem dois cenários para representação decimal de um racional, né? Ou você representa, ou ele tem, depois de um determinado dígito, né? Uma quantidade finita de dígitos zeros, né? Que você costuma omitir na sua representação. Ou você tem, a bem da verdade, uma dízima periódica, em que você consegue representar um período, tá bom? E aí, por consequência, depois você consegue transformar isso em uma razão, tá bom? A gente viu que o conjunto de racionais positivos é contável, mas o conjunto dos racionais de maneira geral, como esse aqui que eu estou apresentando aqui, também é contável, tá bom? A união de dois conjuntos contáveis é contável,
tá bom? Isso aí também a gente pode provar sem muito esforço aí, tá? Mas a gente pode pensar nisso com calma. Mas que é contável, tá bom? Que é contável. É passível de impor uma ordem para eles aí a gente fazer esse percurso. A distinção que tem agora para o R, que eu acho que é esse o passo importante, o passo importante é olhar aqui. Quem é o cara que está aqui, ó? Que está aqui no R, tá? Exclusivamente no R. Você vai ter uns elementos meio estranhos. Como, por exemplo, a raiz de 2, tá? Bom, a raiz de 2, ela não pode ser representada por uma fração, tá bom? Π. Bom, π não pode ser representado por uma fração. Qual é o louco? É que quando eu pego π, aqui, eu vou botar o π aqui embaixo, tá? Π é 3,14, ou eu acho que é 28, não tenho certeza. E aí continua aqui alguma coisa, aqui, não me lembro, tá? Não me recordo. 3,14 é certo, e aqui continua. Sabe qual é o interessante de π? É que eu tenho uma sequência de dígitos aqui, após, que não é uma dízima, tá bom? Não tem um período, não se repete. Eu tenho uma sequência infinita de dígitos aqui, que não segue um padrão de repetição. Então, π não é racional. Π é exclusivamente real, entende? Enquanto que aqui eu ainda consigo encontrar um padrão e jogar para cá. Bom, π não. Π não. O mesmo acontece com raiz de 2. Se você for transformar a raiz de 2 no seu formato decimal, eu não me recordo, mas raiz de 2 eu acho que vai ser 1,41, eu acho. E assim vai. Não tem um padrão, tá bom? De repetição. Não tem, tá certo? Raiz de 2 é exclusivamente real. O que difere, por exemplo, de um racional para um real é que a representação decimal de um real não pode ser expressado como uma cadeia. E por que não pode? Porque toda cadeia tem comprimento finito. Toda cadeia tem comprimento finito. O que eu consigo de repente representar de uma forma finita, o quê? Mas não consigo representar de forma finita o R, um elemento de R, tá bom? Porque ele pode admitir uma sequência infinita de símbolos, sem padrão nessa área, antecipado, nem período, tá bom? Existe uma lógica de formação, tudo bem, mas não há repetição nem período, não há dízimas periódicas, tá bom? Tem um padrão, sim, acho que é errado dizer que não tem padrão, mas não tem repetição. Não é um padrão de repetição, não é um padrão de dízima periódica. Então, essas são as características aqui dos elementos reais, tá bom? Melhor, exclusivamente reais, porque todo racional é real, todo inteiro é real, todo natural é real. Mas tem esses carinhas aqui que eles são exclusivamente reais. Eles não vão ser racionais, nem vão ser inteiros, nem vão ser qualquer um desses que eu apresentei abaixo. Tá bom? Por que eu estou falando isso para vocês aqui? Porque eu vou apresentar para vocês, tá? Um conjunto das sequências binárias infinitas, tá? E vou dizer que as sequências binárias infinitas é incontável, tá bom? B é um conjunto, não é mais um conjunto, não é uma linguagem, B é um conjunto de todas as sequências binárias infinitas. Lembra, para ser cadeia, tem que ser uma sequência finita. Então, a sequência binária infinita não é uma cadeia. Tá bom? Então, vamos provar isso, né? Quem é o conjunto B? O conjunto de todas as cadeias binárias infinitas. Então, eu tenho aqui a B.
E aí eu vou provar que ele é incontável. Eu vou fazer a mesma tática, né, o mesmo método da diagonalização do canto, tá? Eu vou colocar N aqui do lado e vou colocar B aqui do outro lado, tá bom? E vou fazer isso, vou apresentar aqui, né? Então, como são sequências binárias infinitas, vou colocar aqui 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, e é uma sequência infinita, tá bom? Vou botar 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, e 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, e assim vai, tá bom? Vou dizer que esse cara aqui é o primeiro elemento, aqui é o segundo elemento, aqui é o terceiro elemento, aqui é o quarto elemento, aqui é o quinto elemento, tá bom? E aí a brincadeira é o seguinte, se você quer provar que B, que é um conjunto de todas as cadeias, as sequências binárias infinitas, se você quer mostrar isso, então você vai ter que fazer o método da diagonalização, né? Vou mostrar que ele é incontável, né? B é incontável, então você vai ter que supor que existe a correspondência. Vamos supor por um momento que a correspondência existe, tá? Se essa correspondência existir, então não vai ser possível eu criar um x que pertence a B, tá? De forma que esse x não esteja listado aqui, o que não é verdade, tá bom? Nesse caso aqui eu só tenho dois dígitos, né? Ou 0 ou 1. Eu não vou ter aquele problema do decimal 0 e 9, né? Especificamente. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse primeiro dígito, 0, e vou construir aqui o meu x, que vai ser diferente do primeiro elemento de B listado aqui na minha correspondência. Aqui é 0, aqui vai ser 1. Tá? No segundo dígito aqui vai ser 1, então eu vou colocar 0. E aí, sendo 10, eu já garanto que ele é diferente do primeiro elemento e do segundo elemento. Tá? Aí vou pegar o terceiro dígito. É 0, aqui vai ser 1. Se ele distingue do terceiro dígito do terceiro, distingue do segundo no segundo, distingue do primeiro do primeiro. Então ele já é diferente do primeiro, do segundo e do terceiro. E assim eu continuo, né? Vou aqui para o quarto, aqui é 1, ele vai ser 0. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser 1, aqui também vai ser 0. E aqui ele continua. Todos os dígitos de x estão em função, né, do f de n aqui, que vai representar, na realidade, né, f de n. Aqui vai ser o n, né? Estão em função do f de n. E aí, x, que é uma sequência binária infinita, não está representada aqui nessa lista. Tá? É importante ressaltar que, pelo fato de ser uma sequência binária infinita, é que isso aqui vai acontecer. E esse é um traço aí muito característico dos conjuntos incontáveis. Os reais têm essa característica e a sequência binária infinita também tem. Então, eles não podem ser representados por cadeias, porque são sequências binárias infinitas, tá bom? E por causa disso, vai ser difícil emparelhá-los com n, tá? Esse é um dos traços aí que pode ser uma suspeita de que esse conjunto ele seja incontável, tá bom? Então B, o conjunto de todas as sequências infinitas binárias, tá? É incontável, tá bom? Certo? Esdras, por que eu estou preocupado com esse B? Tá? Porque saber que B é incontável vai ser útil no meio desse processo. É porque o passo 2 é dizer que qualquer linguagem pode ser descrita como uma sequência característica. E o que é isso? Então vamos lá. Uma sequência característica é o seguinte: vai ser meio que o raio-x dessa linguagem olhando para o signo estrela. Tá bom? Eu vou fazer isso aqui passo a passo, depois a gente volta para essa imagem. Vamos lá. Eu vou voltar a fazer isso aqui passo a passo aqui no papel, que eu acho que fica melhor. Então vamos ver o seguinte. Eu tenho uma linguagem L, tá? L. L é igual a 1 estrela, tá bom?
Quem é uma estrela? Uma estrela inclui epsilon, inclui 1, 1, 1, 1, 1, 1 e assim vai, tá bom? Todas as cadeias são formadas por símbolos 1, inclusive o epsilon, tá bom? É uma estrela, tá? Essa é a linguagem é. E aí, o que é uma sequência característica? É o seguinte, eu olho para o sigma estrela, vamos supor que o meu sigma, né, seja o 0 e 1, pode ser qualquer sigma, não importa, tá bom? Eu faço o meu sigma estrela e eu listo ele, né, coloco ele em ordem lexicográfica, né, epsilon, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 10, 11, 0, 0, 111 e assim vai, tá bom? Tá aqui o meu sigma estrela, que é um conjunto infinito, tá bom? E aí, o que eu faço? Eu coloco o L, tá bom? Embaixo, tá? E eu vou criar a minha sequência característica, que é um símbolo meio esquisito, é um símbolo de um X, assim, ó. Eu não sei se é um X, é um, tá? É a sequência característica de L, tá bom? Então ela vai ser uma sequência binária infinita, tá? E aí, olha aí, ó, voltando para a sequência binária infinita, em que a tática vai ser o seguinte: opa, epsilon pertence a L? Pertence, tá? Epsilon está aqui. O 0 não pertence, que ó, como é que é L, ó? Uma estrela, tá? Todas as cadeias formadas apenas por 1, incluindo epsilon, tá? 1, opa, 1 pertence a L, tá? 1, tá bom? Então vou colocar aqui epsilon 1. Opa, 0, 0 não pertence a L. 0, 1 não pertence a L. 10 não pertence a L. Opa, 11 pertence a L. 11 está aqui. 0, 0 não pertence a L. 0, 0, 0, né? Blá, 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 blá. Deve ter outras coisas que pertencem a L aqui. Não, não, não vai ter, né? E vai vir esse cara aqui, né? O que pertence a L, tá? E aí, aqui continua, tá joia? Então, qual é a tática de guerra? Fazer tipo um raio-x, tá? Do sigma estrela com L, de forma que eu sempre olho para o sigma estrela e coloco uma digital dessa minha linguagem em função de sigma estrela. Então, o que acontece? Se o primeiro dígito pertence, então aqui vira 1, tá? Se o primeiro dígito, se a primeira cadeia pertence. A segunda cadeia pertence à linguagem? Não. Então aqui vira 0. A terceira cadeia pertence à linguagem? Pertence. 1. Aqui não pertence, 0. Aqui não pertence, é 0. Aqui não pertence, é 0. Aqui pertence, é 1. Aqui não pertence, é 0. Blá, 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 blá. Aqui vai pertencer, é 1. E blá, blá, blá. E a coisa continua. Isso aqui é uma sequência binária infinita. Tá? X, L pertence a B, tá bom? B, o conjunto das sequências binárias infinitas, tá bom? Qual é o interessante de você olhar para B, o conjunto de todas as sequências binárias infinitas? É que toda linguagem, tá? Não importa qual a linguagem, ela é um subconjunto de sigma estrela, tá bom? Toda a linguagem, tá? Ela vai ter todos os elementos de sigma estrela, uma parte ou nenhum, mas vai estar aí como um subconjunto de sigma estrela. Então você pode, na realidade, olhar para a sequência característica como uma digital dessa linguagem única, em que eu consigo pegar todas as linguagens do universo, e mapear em função de sigma estrela. Tá? Então eu tenho, bem na verdade, aqui uma sequência característica que vai ser uma cadeia binária infinita e ela vai representar
uma linguagem, beleza? E quem vai ser B? O conjunto de todas as sequências características. Bom, vai ser, bem na verdade, o conjunto de todas as linguagens. Eu vou conseguir representar todas as linguagens por uma sequência característica e, por consequência, olhar para B é olhar para o conjunto de todas as linguagens do mundo, do universo, tá bom? Então, bom, a tática era essa, né? Eu tentei mostrar aqui, né? Através dessa ideia, né? Então, aqui é uma outra linguagem, né? A linguagem A, tá? Acho que é todas as cadeias que começam com zero, nesse caso específico, tá bom? Aqui, ó. Todas as cadeias começam com zero. Então, aqui, ó. Dígito 0, 1, 0, 1. Eu tenho uma cadeia binária infinita aqui, tá bom? Eu construo a sequência característica, né? A partir da correspondência com sigma estrela, tá bom? Bom, qual é o interessante aqui? Tá certo? Bom, o interessante aqui é o seguinte, né? É que o conjunto L de todas as linguagens do mundo pode ser representado por um conjunto de sequência característica, tá bom? Então eu tenho o conjunto B, que é o conjunto de todas as sequências binárias infinitas, tá? E tem o conjunto L, que é o conjunto de todas as sequências características de todas as linguagens, tá bom? Então, bom, é possível mapear L para B, tá? As sequências binárias representam sequências características e vice-versa, tá bom? Então, é uma correspondência, tá? L, o conjunto de todas as sequências características que existem, e o conjunto de todas as sequências binárias. Eu já sei que conjunto B é incontável, tá bom? E é verdade, tá? Se tem uma correspondência de L para B, então se L é incontável, se B é incontável, tá? B é incontável. E eu consigo fazer uma correspondência de B com L, então L também será incontável, tá bom? Então o que a gente tem em mãos aqui é o seguinte, é que o conjunto de todas as linguagens, é incontável. Então, voltando aqui ao argumento principal que nos levou aqui, né, para essa prova aqui, como é que eu provo que algumas linguagens não são Turing reconhecíveis? O conjunto de todas as máquinas de Turing é contável, a gente viu isso aqui. O conjunto de todas as linguagens é incontável. Eu tenho mais linguagens do que máquina. Mais linguagens do que máquina. Porque eu não vou conseguir emparelhá-las, né, as linguagens com as máquinas. Sempre vai ter, né? E aí mostrar aqui, lembrar, né? A questão aqui né? Eu sempre vou conseguir construir, tá? Se eu for tentar mapear com N, tá? E se N tem o mesmo tamanho de C, que é o conjunto das todas as máquinas, eu sempre vou construir, né, uma sequência infinita binária, que também pode ser a representação de uma linguagem, porque é uma sequência característica que também tem o mesmo formato, que não está devidamente representado nessa suposta correspondência. Então, para ser Turing reconhecível, tem que ter uma máquina de Turing que a reconhece. Eu tenho todas as máquinas de Turing aqui listadas e tem uma linguagem que está fora dessa lista. Você entende? Esse é o ponto, tá? Então, tem uma máquina de Turing aqui listada e tem alguma máquina fora da lista. Simplesmente isso, tá? Uma máquina não, perdão. Tem uma linguagem fora dessa lista, tá bom? Então, algumas linguagens não podem ser Turing reconhecíveis, tá? Então existem linguagens Turing irreconhecíveis, tá bom?
Então essa é a primeira conclusão aí do Teorema 417. Qual será a outra conclusão, né, que a gente vai ter aí, né? É a conclusão de que temos linguagens, ou o problema da parada, a gente vai provar que AMT é indecidível, tá? Agora a gente tem um arcabouço aí conceitual de conjuntos contáveis e incontáveis que vai nos dar condições de a gente olhar para esse problema da indecidibilidade de AMT e dizer o porquê o problema da parada existe. Não tem como a gente garantir, decidir se uma máquina de Turing vai parar ou não. Não tem como decidir isso. E aí, bom, a gente pode provar isso com esses artefatos aí matemáticos que a gente conseguiu apresentar. Então, com os conceitos de conjunto contável e incontável, a gente vai dar esse passo aí no próximo momento, que vai ser o passo aí de mostrar essa afirmação. Tá joia? Então, espero que vocês estejam bem, espero que aproveitem esse momento de estudo aí, e a gente se encontra aí ainda para mais vídeos aí, nesse formato aí remoto aí da disciplina de teoria da computação, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.